Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Continuamos ouvindo as narrativas dos Atos dos Apóstolos. São Lucas nos conta hoje que o pessoal conduziu Paulo até Atenas. E então, Paulo, lá no Areópago, ou seja, naquela praça que eles costumavam discutir filosofia e tudo mais, ele começa então de uma maneira muito interessante. Ele começa fazendo elogio à espiritualidade daquele povo e até que achou um altar para todos os deuses, inclusive para um Deus desconhecido. E é acerca desse Deus desconhecido que ele está pregando. E aí vai falando, e todos escutando com muita atenção, até o ponto que ele fala então que Deus mandou um homem, né, nesse mundo que morreu e ressuscitou dos mortos. E quando tocou na ressurreição dos mortos, então muitos deixaram de ouvi-lo. Outros faziam caçoadas, depois nós vamos te ouvir e tal, etc. Mas é interessante porque às vezes esquecemos. Quem estava conduzindo Paulo era nada mais do que o Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho. E aí então nós vemos que apesar de grande quantidade de pessoas não quererem ouvi-lo, porque falava da ressurreição dos mortos, que os gregos não acreditavam, então algumas pessoas se converteram, acolheram a mensagem do Evangelho, né? Como nos fala então uma mulher chamada Dâmaris e também outras pessoas. E daí então Paulo volta de Atenas para Corinto e continua a sua missão de pregar o Evangelho. Depois nós vemos no Evangelho narrado por São João, bem curto por sinal esse Evangelho, mas rico e profundo de conhecimento, né? Então, quando Jesus começa a dizer, então, que quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E fala por quê? Porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo vem dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Vem dar força, coragem para que a igreja, fundada por Jesus Cristo, continue na fidelidade, caminhando, apesar de todos os problemas, de todas as perseguições. E nós vemos, hoje em dia, quantas perseguições à igreja. Aliás, nesses 2000 anos, o que não faltou para a igreja de Jesus Cristo foi perseguição, foi apostasia e tantas coisas. E, no entanto, nós vemos que essa instituição tem mais de 2000 anos. Apesar de todas as coisas que aconteceram, né, ela continua incólume. Não porque é uma coisa humana, mas porque é um projeto divino. O Pai que mandou seu Filho ao nosso meio,
o Filho que nos ensinou tudo aquilo que o Pai queria que soubéssemos para atingirmos a salvação. E o Espírito Santo que continua a manter, então, essa igreja viva, atuante e, acima de tudo, perseverante. É com esse Espírito que nós, católicos apostólicos romanos, continuamos, então, a seguir Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra, nos reanimando, nos dando força uns aos outros e, acima de tudo, sendo construtores de um mundo de paz. Hoje também estamos celebrando, então, a missa votiva de São Galvão. É interessante como às vezes nos passa despercebido. São Galvão, Santo Antônio Galvão. O que ele fez de tão excepcional para que nós venhamos estar sempre lembrando do seu nome? Mais ainda, venhamos então em busca dessas pílulas milagrosas que curam do corpo, da alma e do espírito, porque é um ato de fé. É esse homem que, confiando na poderosa intercessão de Nossa Senhora, então resolveu, porque naquele tempo não tinha remédio para a grande população, né? Então, ele faz, pegando uma oração à Santíssima Virgem, faz essas pílulas de papel que até hoje as clarissas continuam a fazer, para nos lembrar, então, a poderosa intercessão de Nossa Senhora, a toda pura, a Mãe de Jesus, aquela que fala o coração da Trindade, aquela que está sempre apresentando para a Trindade as nossas necessidades. E aí, então, porque São Galvão era muito devoto de Nossa Senhora, fez essas pílulas. E até hoje, essas pílulas continuam a fazer, então, milagres, ou seja, alcançarem a cura daqueles e daquelas que, movidos pela fé em Jesus Cristo, da poderosa intercessão de sua mãe, Maria Santíssima, e de São Galvão, nos põe, então, numa consonância de amor, de fé, de esperança, para que, assim fazendo, nós sejamos curados do corpo, da alma e do espírito, e transformados pela graça de Deus, através do Espírito Santo, nos ponhamos também a caminharmos sempre incólumes no seguimento de Jesus, sempre levando por todos os lugares a mensagem do Evangelho, para que realmente, cada vez mais, homens e mulheres que ouvirem a palavra de Deus se convertam e sejam transformados em seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem pressa agora? Vamos fazer? O que vai fazer? Ao final respondamos: Senhor, escutai a nossa